Cidadãos americanos dizem que uma guerra nuclear será inevitável no futuro, e por isso já estão construindo cidades inteiras subterrâneas, para sobreviver ao apocalipse, e a raça humana continuar existindo no futuro. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Pessoal, é só eu ou vocês também estão com uma pulga atrás da orelha sobre essa questão ou essas questões que tá acontecendo em todo o cenário mundial, né? Mas eu queria pausar isso aqui só para justificar. Hoje eu decidi gravar de maneira um pouco diferente, né? Vocês percebem que eu tô sem a minha proteção balística aqui, o meu coletinho quase faz parte de mim já, gente. Decidi gravar sem ele. O vídeo hoje é um vídeo mais preocupante. E qual que é a preocupação desse vídeo, pessoal? Ou a minha preocupação expressa nesse vídeo? É só eu ou vocês também estão começando a acreditar que a gente tá vivendo o apocalipse? Garanto que não é só eu que tenho pensado nisso. Por esses dias, o mundo parou, ou tem parado, diante de uma profecia da Bíblia. Olha que interessante, que narra assustadoramente justamente o cenário que a gente está vivenciando. Tem vários canais no YouTube, vários fóruns na internet, tem vários meios de informações falando sobre essa profecia bíblica que independe da tua religião. Você acreditando, não acreditando, você crendo religiosamente na Bíblia ou não, você tem que concordar que o que está lá na profecia que eu já vou te falar é assustador. O mundo tem sido imergido, gente, em uma onda de caos sem precedente. E não precisa ser muito inteligente para você perceber que o que está acontecendo no mundo não é normal. Eu não estou falando só dos conflitos entre nações, não. Eu já estou falando de conflitos e não só os mesmos, mas também o próprio comportamento humano, a própria tolerância humana para certo tipo de coisa tem fugido da normalidade. Você há de concordar comigo que de uns anos para cá, o ser humano parece não ser mais o ser humano que era antigamente. Quando eu falo antigamente, obviamente eu não estou falando de um tempo longevo, uma vez que a gente muda e vai mudando de maneira progressiva. Tudo tem mudado e essas mudanças não são boas. Recentemente, gente, no mundo a gente tem uma sequência de mais de 30 focos de guerra no mundo, em grande escala e em pequena escala. Eu separei alguns dessas guerras aqui, ou desses focos, para te falar de maneira muito rápida. Eu vou estar falando para você ter uma noção aqui. Espia: guerra no Sudão, Ucrânia e Rússia, conflito em Gaza, guerra no Myanmar, é um nome meio difícil de pronunciar, instabilidade no Sheol, país do Oriente Médio, conflito no leste do Congo, conflito no Iêmen, Israel e Estados Unidos versus Irã, você com certeza sabe disso, você está acompanhando. Guerra civil na Síria, China versus Taiwan, pelo interesse da ilhazinha lá que é Taiwan por conta dos chips, né? Coreia do Norte e Japão, gente. E não só são essas, não. Tem mais, eu só não listei porque ia ser muito dado aqui, muita informação, o vídeo ia se tornar enjoativo. Mas sabe o que é interessante aí disso tudo, gente? Recentemente o norte-coreano lá, o Kim Jong-un, ele falou algo que estarrecedor. Ele falou que se ele decidisse usar os brinquedinhos novos deles, né? Se ele decidisse usar lá as bombinhas, os traques que eles têm lá, nem Deus salvaria a humanidade das armas que eles têm. É como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim: ó, gente, eu tô com um bocado de brinquedinho novo aqui, eu tô com um bocado de coisinha nova pra experimentar e ninguém me chama pra brincadeira. Tá a Ucrânia lá brigando com
com o russo, tem Estados Unidos e Israel brigando com os iranianos, a Síria brigando entre si mesmo, Japão, China, perdão, e Taiwan, e Iêmen e outros tipos. Eu queria colocar o Brasil nesse meio também, porque quem é brasileiro sabe, a gente vive em uma constante guerra civil. O Brasil é fora do comum. Eu não vou falar muita coisa aqui, porque senão é bem possível que amanhã nem tenha vídeo mais. Mas quem é brasileiro sabe, deixa teu comentário aí no vídeo aí. Mas a gente tá vivendo uma imersão conflituosa, gente. Isso não tem como negar, não tem como dizer que o Brasil não tá sendo, ou melhor, perdão, o mundo não tá sendo imergido em uma grande batalha, em uma grande eminência de guerra. E sabe o que é interessante? Existe uma profecia dentre várias que já falava sobre isso. Eu tô falando da Bíblia porque a Bíblia é o livro histórico mais popular entre vários outros. Se você perguntar a qualquer leigo no meio da rua se ele conhece, já viu, já leu alguma passagem, é quase que impossível que alguém não vai te falar pelo menos uma passagem desse livro. Isso independe de tu ser cristão, de tu ser católico, de tu ser de qualquer outra variante cristã. Não depende. Isso tem a ver com a popularidade do livro. A profecia que eu vou te falar agora, para não estender muito esse vídeo, ela talvez vai te deixar arrepiado. Ela vai te deixar com a cabeça um pouco confusa. Por quê? Porque ela grifa especificamente o momento em que nós estamos. Alfredo, o que é que isso tem de caótico? Primeiro ponto, se trata de um texto de 2.500 anos atrás, falando de um período muito atual, um período muito, é como se quem falou, soltou uma peça do quebra-cabeça e para nossa época só essa peça faltava para se entender essa narrativa, essa fala, esse dito do profeta que eu vou acabar de falar para vocês aqui agora. Segundo ponto, talvez essa profecia não tenha relevância para muita gente, porque infelizmente determinados assuntos morrem só em você associar ele à religião. Se o assunto é desconhecido pela massa e você diz tem a ver com religião, a galera isola logo o assunto. Ninguém para questionar e dizer não, peraí, alguma coisa tá diferente aqui, alguma coisa não tá encaixando. Como é que dentro da minha realidade comum as regras são essas, existe algo aqui quebrando a regra, e é basicamente o que essa profecia prova. Ela quebra a regra, né? Todo dia que você vê por aí alguém falando de coisas que vai acontecer no futuro e ser tão assertivo assim. Essa profecia foi mencionada por Jesus Cristo. Jesus Cristo em vida falou de dias que nunca foi tão familiar ao nosso. Eu vou citar 3 versos do que ele falou. Se você quiser, depois você vai procurar você mesmo aí. Tem coisas muito além, inclusive o próprio status da ciência, ele faz questão de pontuar. Mas essas 3 coisas é assustadora. Olha o que a profecia diz, pessoal. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ele está falando aqui do fim de tudo, do apocalipse generalizado, aquilo que você entende por projeto humanidade encerrado. Não é o globo que acaba, é a vida humana que acaba. Só que ele não continua, ele não para nisso, ele continua. Olha o que ele diz no verso subsequente. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isso é o princípio das dores. Gente, é impressão minha ou a familiaridade disso aqui é absurdamente compatível com a realidade que a gente está vivendo? Nunca se ouviu falar tanto de guerra como em nossos dias. Nunca se ouviu, gente. Parece que virou moda. Os países direcionaram seus fundos econômicos, tiraram de diversos pontos importantes em toda a sociedade e direcionaram unicamente para o bélico. Estados Unidos mudou o departamento de defesa lá e virou agora departamento de guerra. A Europa, recentemente, no comando do presidente Emmanuel Macron, decidiu virar de costa para um submarino totalmente munido de munições nuclear. A Coreia tá fazendo ostentação de poder bélico. A China você vê de vez em quando uma coisa ou outra, mas eu acho que a China tá escondendo o doce justamente porque ela não quer apavorar todo mundo e porque ela também não quer despertar os seus adversários, uma vez que quando um
ostenta o que tem, o outro se preocupa e quer superar, quer fazer algo pior. Em resumo, o que me preocupa é a profecia. Sabe por quê? Porque isso independe de tu ser cristão. O mundo dobrou frente a isso, gente. Isso não tem a ver mais com religião. Isso tem a ver com familiaridade. O que esse camarada falou nos dias dele tem muito a ver com nossos dias. E o pior é que o que ele continua dizendo, segundo o texto lá, original, é que não vai dar coisa boa, não. Essas guerras e rumores vão ser escaladas para uma guerra massiva que não vai abrir espaço para o amanhã. E aí, o que é que você pensa sobre isso? Eu queria deixar um outro pormenor aqui para encerrar o vídeo. E sobre plano de contingência apocalíptico, tu tem? Cidadãos americanos dizem que uma guerra nuclear será inevitável no futuro, e por isso já estão construindo cidades inteiras subterrâneas, para sobreviver ao apocalipse, e a raça humana continuar existindo no futuro. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e não haverá mais paz na terra. Por isso, muitas pessoas no mundo inteiro já estão construindo locais subterrâneos para se proteger das bombas nucleares e até ataques biológicos. Eles sabem que os Estados Unidos têm muitos inimigos, e uma hora ou outra serão atacados. Além de pessoas comuns, celebridades ricas e famosas também acreditam que uma catástrofe no planeta será inevitável, e só sobreviverá quem estiver bem preparado. Milionários como Bill Gates, Mark Zuckerberg, dono do Facebook, Elon Musk, e o dono da Amazon, já têm lugar preparado a centenas de metros da superfície, caso haja uma guerra nuclear ou catástrofes climáticas. O dono da SpaceX, Elon Musk, acredita que esse planeta entrará em colapso num futuro muito próximo, e por isso ele investe tanto em descobrir vida em outros planetas. Ele disse: o ecossistema da Terra já está um pouco bagunçado pela ação humana, e se uma guerra mundial acontecer, entraremos em extinção. Tu tem um plano? Se as sirenes, buzina, não sei onde é que tu mora, onde é que você vai assistir esse vídeo, tocar agora. Eu não tô falando de sirene, buzina, apocalíptica, eu tô falando de sirene de segurança. As cidades têm, né, um mecanismo em que quando é para evacuar o povo, uma sirene toca, o povo entende que é uma mensagem do governo e evacua, toma as medidas cabíveis. Se ela tocar agora, tu vai fazer o quê? Tu tem um plano? Tu tá preparando? Tu tá estocando alimento? Eu, particularmente, é porque no Brasil é proibido isso. Se o governo souber, ele vai lá e te taxa, proíbe, enfim, eu não sei qual que é a medida para isso, que é você construir bunkers sem notificar o governo. Mas eu, particularmente, já tô pensando numa possibilidade semelhante a essa. Independente de qual seja o teu plano, é muito interessante e importante que você comece a pensar em um. Sabe por quê? Porque isso aí que a gente tá vendo, Rússia e Ucrânia, Estados Unidos, Israel versus Irã, China, Taiwan, estava se arranhando com os Estados Unidos também, Coreia do Norte procurando alguém para testar aí seus brinquedinhos. Se o Irã não fosse parado, com certeza talvez Israel não existiria, porque ele estava projetando uma bomba atômica a nível nuclear que com certeza erradicaria Israel do mapa. E uma série de outras guerras aí ao longo do mundo todo. Isso vai se escalar em uma coisa pior, por mais que eu não queira acreditar. O mundo está à beira do colapso. E você vai fazer o quê? Tu tem um plano? Deixo aqui a minha advertência. Isso aí não é pergunta, não. E também não é mais uma teoria, não. Isso é um raciocínio lógico fundamentado em exatas. Se você analisar todo o contexto mundial, você vai perceber que não tá muito longe da realidade que eu tô falando pra ti aqui agora. E aí cabe a você. E aí? Vai ficar estrolando TikTok? Vai ficar aí naquela de a guerra tá acontecendo lá. Recentemente descobriram aqui no Brasil uma base militar chinesa em Salvador, o que faz com que o Brasil seja levado na promoção caso haja um conflito Estados Unidos e China, por exemplo. E você, irmão, vai fazer o quê? Eu deixo a minha pergunta, eu deixo o meu alerta e eu te peço uma coisa: deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui embaixo teus comentários aqui sobre o que é que tu pensa sobre isso e o que é que tu tem feito aí ou tu vai fazer, ou se tu tem um plano pelo menos. Tá bom? Ativa o sininho para receber aí ou ser notificado de próximos vídeos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus nos guarde. Valeu, fui!